Existem lugares extremamente curiosos e interessantes, e um desses lugares que levanta curiosidade é sem dúvida o Triângulo das Bermudas, que vocês devem conhecer bem por causa dos intensos sumiços que acontecem na região há vários anos. Quer saber o motivo? Fica no vídeo e após a vinheta você vai descobrir o porquê. Salve, salve galera! Sejam bem-vindos ao canal de Omila. Meu nome é Jositon Correia e se você está aqui hoje é porque vamos falar sobre um dos temas mais interessantes de todos os tempos, que é o Triângulo das Bermudas. Mas antes de continuarmos, deixa eu dar um recadinho para vocês. Deixa aquele likezinho maroto aqui no canal, afinal a gente precisa desse like. E também se inscreve nele caso você não seja inscrito. Afinal, muita gente que assiste o nosso canal ainda não é inscrito, então não se esqueça. Se inscreve no canal, ativa o sininho, tá? Além disso, dá aquela moralzinha pro canal de Omila, dá aquela moral pro tio Jositon. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, porque isso é muito importante para que o nosso canal consiga crescer cada vez mais, tá bom? Sendo assim, vamos continuar e falar sobre o que interessa, que é o Triângulo das Bermudas. O que é o Triângulo das Bermudas? Galera, obviamente é um local onde desaparecimentos ocorrem há anos. E isso tudo é por causa dos alienígenas que existem na região. Claro que não. O Triângulo das Bermudas é uma região no nosso oceano, no Oceano Atlântico, que compreende literalmente um triângulo, geograficamente como se fosse um triângulo, que liga a ilha de Bermudas a Miami nos Estados Unidos até San Juan no Porto Rico. Se vocês forem ver nesse mapazinho que vai aparecer aqui em algum lugar ou na tela inteira, eu não sei, vocês vão ver que forma literalmente um triângulo. E esse triângulo ele não é geograficamente reconhecido na União Internacional, tá bom? Por que é chamado de Triângulo das Bermudas? Porque vários e vários desaparecimentos ocorreram nessa região, dentro desse suposto triângulo, ao longo dos anos. E a quantidade de coisas que acontece ali é muito maior do que em outros lugares? Já adianto pra vocês, não. Você vai saber o porquê ao longo desse vídeo acontece tanta coisa estranha naquela região. Vocês acham aí que é alguma coisa alienígena, uma coisa sobrenatural, ou é simplesmente algo que a ciência pode explicar? Deixa nos comentários aí o que você acha, que a gente já vai responder isso no final do vídeo. A grande pergunta é, como é que surgiu esse mito, essa história de que o Triângulo das Bermudas é um lugar amaldiçoado, ou então de onde veio o primeiro registro de que o Triângulo das Bermudas era supostamente perigoso? Tudo começou com aquele navegador bem famoso, o Cristóvão Colombo, esse cara lindo aqui da foto, tá? Que em algumas navegações dele aqui em direção à América, ele percebeu que a bússola que ele utilizava para navegar estava apresentando problemas. Só que naquela época eles não tinham ideia do campo magnético da Terra. E a gente vai explicar isso mais no final do vídeo. O campo magnético ali não é que ele funcione de uma maneira diferente. Dependendo da região onde você estiver, ele vai ter um funcionamento diferente que a gente vai explicar o porquê. Nessas navegações dele, ele percebeu que a bússola não funcionava corretamente e aí ele entendeu que era alguma maldição ou algum problema geológico que estava causando essa interferência. Então assim, ele avisou vários e vários outros navegantes que evitavam passar pela região. Até porque antes dele já houveram outros acontecimentos de naufrágios, como por exemplo, obviamente só pode ter tido naufrágio, né? Até porque não existia avião naquela época. Mas enfim, tem até uma história de que os fenícios, aquele povo bem antigo, acabou naufragando na região. E claro, ao longo dos anos, conforme foram passando os séculos, novas informações foram surgindo ali, só que muitos dos acidentes que aconteciam na região ficavam sem explicação. E isso obviamente abria espaço para o quê? Para teorias da conspiração. E aí surgiram as ideias de alienígenas, surgiram a ideia de que Deus tinha amaldiçoado o lugar, ou então que o demônio habitava aquela região. E é claro que não tem nada a ver com isso, tá galera? Enfim, entre 1900 e 1970 ocorreram vários e vários desaparecimentos na região. Só que nessa época a ciência já estava um pouco mais avançada em relação a outros séculos antes, né? E ainda assim, muitos desses acidentes que ocorreram nessa região não foram solucionados, não tiveram um caso confirmado ou uma causa aparente. Então isso também abriu muito espaço para novas teorias da conspiração. Inclusive, vários e vários livros entre 1930 a 1950 contavam coisas sobrenaturais sobre a região do Triângulo das Bermudas. Já que nós estamos falando sobre desaparecimentos no Triângulo das Bermudas, nós temos que falar sobre o caso mais famoso,
que obviamente ocorreu em 1945, num caso chamado de Voo 19, que daria para fazer um vídeo só sobre isso. Inclusive tem um canal bem legal que fez um vídeo sobre isso, recomendo super. Eu não lembro o nome agora, mas eu vou deixar aí nos links aí para vocês assistirem, que vale super a pena. O cara que apresenta é super simpático, nossa, eu adorei aquele vídeo. Enfim, esse caso do Voo 19, que ocorreu em 1945, foi o seguinte. Havia alguns pilotos da Força Aérea Americana que estavam se formando na escola de cadetes. Mas antes da formatura, eles tinham que fazer uma última missão de treinamento, onde eles deveriam simular um ataque com torpedos na região ali do Triângulo das Bermudas. Obviamente, todo mundo já sabia que aquela região ali era propensa para acidentes, mas não sabiam o porquê. De qualquer maneira, eles foram ali e partiram para a missão. Foram 5 aviões com cerca de 14 pessoas, e o comandante dessa missão era o capitão chamado Charles Taylor. Alguns minutos depois da decolagem, ele avisou que o sistema de navegação do voo não estava funcionando e a esquadrilha, o esquadrão de aeronaves, estava perdido. As aeronaves, inclusive, são do modelo TBM Avenger, que foi uma aeronave bem famosa nos Estados Unidos, muito utilizada. Em certo momento, as aeronaves passaram a não encontrar a sua rota ideal, não conseguiram entrar em contato com a torre, e vários minutos depois, a torre de comando perdeu contato com esse esquadrão. Antes disso, teve um piloto da Marinha Americana, que não estava em serviço no momento, só estava sobrevoando a região, que viu o esquadrão, tentou fazer contato e ajudar esse esquadrão a voltar, obviamente, para sua base. Mas a base do exército não permitiu que isso acontecesse e mandou ele se retirar. Isso aí acabou sendo fatal para aquela esquadrilha, tá bom? Porque eles perderam contato e provavelmente morreram. O grande problema é que algum tempinho depois, cerca de 1 hora, 2 horas depois, a base mandou uma outra missão, uma missão de busca e resgate para poder procurar pela esquadrilha. Essa estava carregada com 13 pessoas e era um avião do mesmo modelo TBM, só que uma variante para mais passageiros. E esse avião ele acabou sumindo também, sem deixar rastros nenhum. Ele mandou uma mensagem de rotina, avisando que havia entrado na área ali do desaparecimento. Só que depois disso ele também perdeu contato completamente com o comando. Ao longo dos dias que se passaram depois que essas 2 missões desapareceram, a missão de treinamento e a missão de resgate, foram enviadas várias outras missões, se não me engano, durante 6 dias. Só que essas missões não conseguiram encontrar nenhum tipo de vestígio de nenhum dos dois aviões. Na verdade, de nenhuma das 2 missões. Nem dos 5 aviões que foram enviados no treinamento, nem mesmo do avião que foi fazer a busca e resgate. Foram mais de 200 aeronaves que fizeram uma varredura na região, uma região muito grande, não conseguiram encontrar nada. Inclusive, mais de 40 navios participaram dessa missão de busca também e não conseguiram encontrar absolutamente nada. O motivo disso ter acontecido não foi confirmado até hoje, mas existem 2 teorias. E aí, antes de eu falar isso, eu vou explicar isso no final do vídeo, na verdade. Eu quero que você comente aí no nosso vídeo o motivo, o que você acha que deve ter acontecido com essas 2 missões aí, a missão de treinamento e a missão de resgate. Vamos discutir isso aí nos comentários. Em dezembro de 48, outro avião sumiu do mapa. É óbvio que eu não vou cantar essa coisa ridícula aqui que eu fiz agora, mas enfim, vale a pena para prender a atenção de vocês. Em dezembro de 48, outro avião acabou sumindo na região ali do Triângulo das Bermudas. Um avião Douglas DC-3, que foi um avião bem famoso dessa empresa Douglas, tá bom? Ele acabou sumindo do mapa e nesse caso existe uma probabilidade, uma ocasião, na verdade, um motivo mais claro que também não foi totalmente confirmado, tá? O que aconteceu? Esse voo, primeiramente, ele tinha um prefixo, tá bom? Ele era nomeado de NC16002. E o que aconteceu? Esse voo, ele estava, na verdade, se não me engano, ele já estava em Porto Rico. Na verdade, ele estava no aeroporto de San Juan, lá em Porto Rico. E antes da decolagem, o piloto observou que o trem de pouso do avião estava apresentando problemas. Com isso, ele relatou esse problema para a torre de comando. E a torre de comando recomendou que ele não levantasse voo, que ele passasse os passageiros para outra aeronave. O nome do piloto, inclusive, é Robert Linkist, tá bom? Só que ele não quis, ele resolveu voar assim mesmo. E ele percebeu também, antes de levantar voo, que as baterias do avião estavam praticamente descarregadas.
mas isso naquela época era possível voar assim mesmo, afinal o avião tinha um gerador para recarregar aquela bateria. Ele levantou voo assim mesmo, ele fez um sobrevoo na região ali do aeroporto durante 11 minutos para poder recarregar essas baterias. Conseguiu recarregar, então ele partiu rumo ao seu destino. Esse voo NC-16002 haviam, além do piloto Robert Lingast e do copiloto Ernest Hill, 29 passageiros. Não existe um número confirmado, mas normalmente você vai encontrar sobre esse caso entre 26 a 29, e eu estou colocando 29 passageiros para ficar mais dramático. Enfim, ele saiu do aeroporto de San Juan, o clima estava ótimo, perfeito, não tinha nenhuma interferência, nenhuma tempestade que pudesse causar problema nos voos, e ele ia para Miami, nos Estados Unidos. Lá, se não me engano, Miami é na Flórida, né? Me corrijam, por favor, aí nos comentários. Miami é na Flórida, sim ou não? Eu acho que é, né? Enfim, ele fez várias transmissões de rádio para a torre de comando em Miami, só que essas transmissões também estavam chegando em Nova Orleans. Só que tem um problema, Nova Orleans e Miami ficam numa distância uma cidade da outra, de quase 1000 quilômetros. Essas transmissões chegarem em Nova Orleans não fazia muito sentido, mas acabou sendo relatado como uma transmissão padrão, uma transmissão de rotina, e não levantou nenhuma suspeita. No meio do voo, o pessoal percebeu que o rádio desse avião estava com problema. E isso explica um pouquinho do porquê essa transmissão estava indo lá quase 1000 quilômetros de distância do ponto de pouso desse avião, que era Miami. Chegou em algum momento, o avião perdeu completamente o contato com as torres e desapareceu do mapa. O avião acabou perdendo contato a cerca de 200 quilômetros do ponto final, né, do ponto de pouso lá em Miami. E aí a torre de comando enviou algumas missões de busca e resgate, mas não conseguiram encontrar nada praticamente, tá? Eles acharam só uns destroçozinhos. E aí a teoria de que esse avião, primeiro obviamente houve a teoria da conspiração, que por ter acontecido numa região pertencente ao Triângulo das Bermudas, houve abdução, algum teste militar ali acabou destruindo, ou simplesmente o campo magnético do planeta resolveu interferir na aviação ali daquele piloto experiente que era o Robert Lingast. Acabou que algumas das teorias mais corretas, mais coesas, entenderam que as baterias do avião descarregaram novamente e os geradores não foram capazes de retornar essa carga na bateria, ou então o motor acabou falhando por falta de combustível devido ao problema na comunicação do rádio, para poder encontrar a rota correta, ou então os mapas deram problema por algum motivo, que pode ter sido causado também pela bateria, tá? Ou seja, em resumo, as baterias deram problema, o avião acabou perdendo seu sistema de navegação, provavelmente, acabou desligando, caiu no mar. Nunca foi encontrado nada, porque a região onde ele provavelmente caiu é muito profunda, e por isso não deve ter deixado nenhum destroço na região. E aí, é um caso inconclusivo, mas com uma probabilidade de acidente, uma causa mais viável, que é o problema elétrico, a pane elétrica no avião. Esse caso que eu vou falar aqui agora, ele é bem estranho, porque ele aconteceu com uma empresa britânica, tá bom? Que fazia voos entre a ilha de Bermuda até a Jamaica e os Estados Unidos, tá bom? Os dois países eram parceiros, na verdade são até hoje, né? Mas naquela época a parceria estava muito forte. E aí a Inglaterra tinha domínio da região aérea ali da Bermuda e da Jamaica. Desse jeito, vários pilotos que serviram na Segunda Guerra Mundial foram trabalhar na empresa British South American Airlines, ou seja, empresas aéreas britânicas da América do Sul, como se fosse assim, tá? E tinha um avião chamado Tudor, o modelo Tudor, que era chamado pelos pilotos de Star Ariel, ou Ariel Estelar. Que nome ridículo. Mas enfim. Esse avião, ele saiu da ilha de Bermuda, substituindo um outro modelo Tudor que acabou apresentando problema antes do voo. Todos os passageiros foram colocados nesse Star Ariel, nesse modelo Tudor, e ele ia viajar para a Jamaica, para a cidade de Kingston, a capital da Jamaica. Só que pouco tempo depois dele decolar, o dia estava totalmente ensolarado, não tinha nenhum tipo de tempestade, o mar estava bom. Esse avião acabou perdendo contato com a torre de comando. E aí foram mandadas várias missões atrás desse avião, missões de resgate. E obviamente, qual foi a primeira probabilidade?
problemas do Triângulo da Bermuda. Primeira coisa foram as pessoas pensando abdução, ou então o avião foi sugado para uma dimensão paralela. E sim, existe a teoria de que o Triângulo das Bermudas ele transporta esses objetos para outra dimensão. Isso é absolutamente ridículo. Fato é que esse avião ele perdeu contato cerca de 1 hora depois. Ele decolou às 8h40 e cerca de 9h30, 9h40 ele perdeu contato com a torre de comando lá na ilha de Bermuda e também em Kingston. Depois desse acidente, desse desaparecimento, na verdade, Estados Unidos e Inglaterra fizeram 6 dias de buscas para poder localizar o avião, mas não conseguiram encontrar absolutamente nada. E aí, a busca passou para alguns investigadores particulares que também não conseguiram encontrar absolutamente nada ao longo de quase 1 ano de buscas. A conclusão mais provável é de que o avião tenha tido problema no seu sistema de navegação, perdido o contato com a torre e aí ficou voando em círculos até perder completamente seu combustível e cair na água. E como a região é muito profunda, esse talvez seja um dos motivos para explicar o porquê não foram encontrados destroços na região. Outro caso de um avião que sumiu, mas tem pouquíssima informação sobre ele na internet, pelo menos eu não consegui achar muita coisa, foi o avião C-124, que é da família do C-130, o Hércules, que inclusive está sendo agora aposentado pela Força Aérea Brasileira, pelo Exército Brasileiro. Enfim, esse avião ele saiu da base dele nos Estados Unidos e ia em direção a Bermudas, só que simplesmente sumiu do radar e, obviamente, adivinhe, nada foi encontrado no mar, nenhum tipo de destroço. E esse, sem dúvida, é um dos maiores mistérios da aviação, até porque não tem muita informação sobre ele. Eu tentei procurar em alguns sites em inglês também, sites nos Estados Unidos, na Inglaterra, mas também não consegui encontrar quase nada de informação. Ou seja, é um caso que foi praticamente esquecido aí pela mídia lá nos Estados Unidos. E bem, não consegui encontrar nada e é isso aí. Não tem muito o que falar desse voo, só que ele é extremamente misterioso. Em 1963, um outro caso de desaparecimento na região do Triângulo das Bermudas. Só que esse, ao invés de envolver um avião, envolvia um navio gigantesco, tá? Esse navio se chamava Sulphur Queen e ele transportava enxofre derretido em tanques de petróleo, tá bom? Na verdade, tanques que eram utilizados para petróleo anteriormente e foram adaptados para transportar o enxofre derretido. Esse navio, o Sulphur Queen, ele foi construído nos anos 40 e ele servia primeiramente como transportador de petróleo, ou seja, um navio petroleiro. E ele pertencia a uma empresa lá nos Estados Unidos, no Texas. Aqui acabou. Alguns anos depois, cerca de 20 anos, na verdade 17 anos depois, ele foi comprado por uma empresa que transportava enxofre, para poder transportar o enxofre derretido para várias regiões dos Estados Unidos. E aí até que em 1963, no ano do acidente, esse navio acabou saindo do Texas, fez uma volta mais adentro no oceano, passando pelo Triângulo das Bermudas para ir em direção à Flórida. E foi ali que esse navio acabou se perdendo no mapa por completo, tá? Ele ficou sem emitir nenhum tipo de sinal, nenhum tipo de relatório durante 2 dias. E aí as autoridades acharam isso muito estranho, porque normalmente nenhum tipo de embarcação fica 2 dias sem mandar nenhum tipo de sinal, mesmo que seja de socorro. Então, várias missões foram enviadas para a área de busca. Eles fizeram um cálculo de que pela distância que o navio já tinha percorrido e pelos dias que ele já estava no mar, ele já deveria estar a cerca de 200 quilômetros ali da Flórida. O problema foi que eles não conseguiram encontrar praticamente nada, tá? O que eles encontraram foi o seguinte: alguns coletes salva-vidas do navio e alguns destroços pequenos desse navio. O que eles entenderam? Primeiramente, óbvio que houve a ideia de que o navio foi destruído por seres alienígenas ou então pela magia do Triângulo das Bermudas. E é óbvio que isso é ridículo, tá? O que aconteceu provavelmente? Esse navio carregava 39 pessoas, tinha uma tripulação de 39 pessoas e carregava enxofre líquido. E a causa mais Obrigado, Caio. provavelmente os tanques onde estavam sendo armazenados o enxofre líquido acabaram explodindo pela pressão ou pelo calor muito alto, acabaram explodindo, e isso obviamente destruiu boa parte do casco desse navio. E aí ele afundou, beleza.
Esse navio, inclusive, ele estava com 39 tripulantes, muita gente, inclusive. Outra possibilidade é de que o casco do navio não aguentou a própria pressão, o próprio peso do navio. E esse navio não era muito conhecido por ser seguro, por seguir os protocolos de segurança desde os anos 40, que ele já sofria muitas críticas de quem trabalhava nele. E houve outras duas teorias, obviamente. Uma de que ele foi atacado por piratas e destruído, ou outra de que o Triângulo das Bermudas fez a sua magia e acabou destruindo esse navio. O que obviamente é ridículo, ridículo. E quais são as explicações para esses eventos que acontecem ali no Triângulo das Bermudas? Vamos lá. Existem alienígenas na região? Não. Até que se prove ao contrário, não. O Triângulo das Bermudas se transporta para outra dimensão? Obviamente que não. Até que se prove o contrário. Existe alguma força sobrenatural que atua naquela região? Até que se prove o contrário e não vão provar? Não. O que ocorre ali são fatos científicos, tá bom, galera? E eu vou explicar alguns deles agora. O primeiro fato científico, assim, que não é sempre a causa dos acidentes, tá bom? Mas é uma das causas, é que a região ali do Triângulo das Bermudas é uma região geologicamente ativa. Ou seja, tem atividade vulcânica, terremoto e essas coisas assim. O grande problema é que as rochas que ficam no leito dessa região, no leito oceânico, elas armazenam uma grande quantidade de metano. E o metano, quando é liberado na água, ele acaba diminuindo a flutuabilidade, ou seja, a capacidade de algum objeto de flutuar. E isso explica o porquê de algumas embarcações afundaram na região, tá bom? Isso explica o porquê de algumas embarcações terem afundado nessa região. Outro fator relacionado ao metano é que se ele for liberado subitamente no fundo da água, ele pode causar explosões violentas que podem jogar a água até 100 metros de altura. Se alguma embarcação estiver passando no momento, ela vai ser tombada e até mesmo danificada. Muitas vezes isso pode acontecer, principalmente se ela for pequena. E dependendo da altura que a água atingir, ela pode acertar até mesmo algumas aeronaves que voam baixo. Agora, outro fator relacionado ao metano é de que se ele entrar em contato com alguma fagulhazinha na turbohélice ou na turbina de algum avião, ele pode acabar causando uma explosão nesse avião. E a gente sabe que se um avião explode, dificilmente alguém sobrevive. E os destroços se espalham para tudo quanto é lado, dificultando cada vez mais a procura por esses destroços. Outro fator que está relacionado não ao metano, mas à atmosfera, é a formação de algumas nuvens hexagonais. Essas nuvens são conhecidas por serem bombas de ar, tá? Que quando acabam se rompendo, liberam ventos de quase 250, 260 km. E essas rajadas de vento são extremamente perigosas para as aeronaves que passam pela região, porque elas podem causar desestabilização, instabilidade no voo. E aí, quanto menor for a aeronave, maior vai ser a instabilidade causada por essa rajada de ar. E aí muitas delas podem acabar afundando, simplesmente sendo destruídas no ar, sendo destruídas ainda no ar. Um outro fator científico que está relacionado também à região é a presença, gente, de ondas gigantescas que se formam na região do Triângulo das Bermudas. A gente tem que entender que aquela região ali, próximo da Flórida, que vai até a Bermudas e o Porto Rico, é uma região com águas muito quentes. Então tem a formação, normalmente, de muitos furacões na região. Além disso, tem um efeito, um fenômeno natural ali, que eu não vou explicar isso aqui em detalhes nesse vídeo, que fazem com que as ondas atinjam quase 25 metros de altura. E a gente sabe que muitas aeronaves, em períodos de tempestade, elas acabam perdendo um pouco o seu controle de voo, perdendo a sua localização, e adotam um voo mais baixo, próximo da água. E isso pode ser extremamente fatal, porque essas ondas podem atingir essas aeronaves e também podem virar as embarcações e simplesmente essa embarcação afundar sem deixar nenhum rastro. Pergunto para vocês, galera, o que vocês acham, além dos fatos científicos, que pode ocorrer na área? Eu sei que muita gente gosta daquela ideia de teoria da conspiração, então deixa nos comentários aí as suas teorias, obviamente. Eu quero ver todas elas e vou responder todas elas. Comentem bastante nesse vídeo, tá? Eu tentei trazer nesse vídeo aqui um pouco sobre essa região do Triângulo das Bermudas, alguns casos de desaparecimentos e, obviamente, um pouco das explicações científicas, tá? Porque a região, ela, obviamente, não abriga nenhum tipo de ser sobrenatural, nada de segunda dimensão. São simplesmente fatos científicos ali que ocorrem e podem ocasionar acidentes e desaparecimentos. Para vocês terem ideia,
o número de acidentes que ocorrem naquela região não é maior do que em qualquer outra região dos oceanos do nosso planeta. A taxa de acidentes é exatamente a mesma. Mais de 500 navegações passam pela região todos os dias sem nenhum problema, tá bom? O único problema que essas embarcações apresentam é próximo da Flórida, é que a bússola desses equipamentos apresentam uma direção para o norte geográfico e não para o norte magnético. Isso porque nessas regiões próximas da Flórida, a linha imaginária assim, que liga o norte geográfico e o norte magnético estão sobrepostas. Então isso é algo que as pessoas que trabalham na área sabem, já sabem como resolver, e quando isso acontece eles sabem como solucionar. Sendo assim, galera, muito obrigado por assistirem este vídeo de coração. Não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, compartilhar o vídeo com seus colegas nas suas redes sociais para aumentar o nosso engajamento, fazer com que o nosso canal cresça cada vez mais. Sério, eu agradeço muito se você chegou até o final desse vídeo. Muitos beijos e forte abraço para vocês. Deixa nos comentários aí sugestão de temas que vocês gostariam de ver aqui no nosso canal, porque a gente adora esse tipo de interação. E não se esqueça de seguir o nosso canal também no Instagram, tá bom? O Instagram é o nosso foco, tá? Não se esqueçam de fazer isso. Muitos beijos e forte abraço para vocês.